Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é para Randê e para o Rakan. Vamos começar o nosso ano fazendo leitura para eles. Feliz ano novo para todos que estão assistindo. Que seja um ano de muitas bênçãos para todos nós. Se vocês ouvirem um barulho de fundo, é porque está chovendo neste momento e a chuva está forte. Então eu peço a compreensão de todos. Vamos começar aqui a leitura. Vamos ver o que os oráculos nos revelam de previsões, tendências, aconselhamentos. Vamos começar aqui pela energia do Rakan. Energia da Randê. Bem, pessoal, o que eu vejo aqui? No resumo dessa leitura, é como se
tivesse algo para acontecer, talvez uma notícia. Não sei se é uma notícia entre eles, entre a Randê e o Hakan que recebe uma notícia, ou se é uma notícia que vai para a imprensa, né? Então que o público fica sabendo, que o público é noticiado. Mas o que eu vejo aqui é como se as coisas ficassem fora do controle. Tem alguma coisa aqui relacionado a estresse, a cobrança, né? Como se fossem surpreendidos. Aqui, ó, a gente tem alguém sendo surpreendido por alguma notícia, e essa notícia tem um peso de cobrança e de desgaste emocional, psicológico e até mesmo físico. O grande questionamento que as cartas não estão me revelando é que se essa notícia ela é dada para Randê e para o Hakan e fica lá no privado entre eles e eles passam a lidar com isso, né? Ou se essa notícia acaba sendo dada ao público ou sendo vazada na mídia, tá? Aqui eu vejo uma certa preocupação em questão da imagem, de questão sobre julgamento do público, sobre alguma coisa relacionada principalmente a Randê. Aqui a parte de cima é do Hakan e a parte de baixo é da Randê. Aqui na energia individual tem essa energia do Papa que vem falar sobre um excesso de julgamento, um excesso de cobrança, muito desproporcional, né? Então, é um desgaste emocional, onde muitas das vezes a pessoa quer privar a vida, quer privar algumas coisas, mas acaba não dando, né? E aí tem uma cobrança, tem uma questão aí muito de julgamento, tá? Na energia do Hakan, a gente tem a carta da Torre, que vem sobre uma questão sendo ruído, uma questão sendo ruída, né? Então é como se algo acabasse vindo por água abaixo, algo que fica fora do controle, né? A Torre vem falar de situações que você não consegue controlar, são situações ali que em algum momento vem à tona mesmo, e vem à tona numa grande velocidade, vem à tona levando tudo e todos, né? A Torre é uma situação de instabilidade, onde você não tem controle da situação, e a Torre é a oportunidade de tirar toda aquela bagunça e refazer da forma correta, de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, se há uma situação familiar que está conturbada, a Torre vem desestabilizar todo mundo, mas após aquela situação de instabilidade e tumulto, vem a possibilidade de reconstruir, vem a possibilidade de você refazer as coisas de uma forma correta. Se, por exemplo, a Torre é alguma questão que vaza para a mídia, vai ficar um tumulto, vai ficar um burburinho, mas depois você tem a oportunidade de explicar, de pontuar as coisas, de transformar aquela situação. Então, a Torre vem na necessidade de você romper com algo para que você restabeleça aquilo de uma forma mais segura, né? Aqui eu dei alguns exemplos, porque a Torre aqui pode se enquadrar em vários campos da vida, né? Aqui a Torre ela está regendo a energia individual do Hakan. Então, pode ser qualquer área da vida dele, desde familiar a relacionamento, né? Então, vem me falar de uma situação que fica fora do controle, uma situação desgastante, algo que fica num cenário de instabilidade, mas que depois de toda a tempestade, de toda a maré, de toda a ventania, né, você tem a oportunidade de reconstruir e ressignificar aquela situação de uma forma mais sólida, muito mais estável, tá?
Aqui eu vejo uma certa, no que diz respeito especificamente do relacionamento dos dois, a gente tem o Rakan com a carta do carro e a Randê com a carta do louco. Isso vai me falar de algumas coisas aceleradas, tá? Qual o alerta aqui? O alerta é tomar cuidado para não fazer as coisas rápido demais dentro da dinâmica do relacionamento e acabar metendo os pés pelas mãos, porque a gente tem a energia do louco e a energia do carro. Essas duas energias são de grandes potenciais, né? De grande intensidade. O carro vem falar de velocidade e o louco vem falar de você se jogar em uma situação de cabeça. Então, se as coisas não forem muito bem pensadas, muito bem planejadas, podem sair fora do controle, tá? E como a gente já tem essa energia rondando o casal, né? Que é uma energia de julgamento, de cobrança, de instabilidade. Então, acredito que alguma coisa pode vir a acontecer nos próximos meses relacionada aos dois e que as coisas podem ficar um pouco desproporcionais, talvez alguma coisa relacionada a julgamento público, né, ou alguma coisa que o casal faça e que não seja bem aceito, né, não sei exatamente o que pode ser. Aqui eu só estou vendo as energias, as possibilidades, a gente tem aí muitas, né, então o que eu vejo aqui é cuidado no que for planejar para a vida pessoal, para a vida do relacionamento, faz tudo com muita calma, com muita cautela, não mete os pés pelas mãos, tem algumas coisas que não necessita ter pressa, ter ansiedade, que vale muito mais optar por calma, por cautela, né? Às vezes a ansiedade atrapalha. Então, é aquele famoso ditado, né? Apressado come cru. Então, o alerta que eu vejo aqui é cuidado em se jogar de cabeça e querer fazer as coisas rápido demais. Aqui tem tempo de planejar, tem tempo de discutir, tem tempo de rever, de refazer. Não há necessidade de pressa, seja lá para o que for, né? Aqui eu vejo uma pressa, uma ansiedade, tanto do lado da Randê como do lado do Rakan, tá? E em contrapartida, eu vejo alguma notícia na qual é surpreendida, né? Aí é aquele questionamento que eu falei para vocês. Não sei se a surpresa vai ser só para eles ou vai ser uma surpresa em geral, tanto para eles como para o público que acompanha, que vai causar muito desgaste, muita instabilidade, muita cobrança. Né, a gente tem a carta do chicote que fala de cobrança, de questões desgastadas, né, de algumas discussões. Então, assim, como eu sempre falo, gente, o tarô é um oráculo que nos permite ver as energias que estão nos rondando. E através dessa análise, a gente tem o poder, né, a gente tem as ferramentas de modificar o futuro, de rever o que a gente está fazendo no presente, rever os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções, para transmutar e transformar as energias. Então aqui, nas previsões futuras, obviamente isso pode mudar, né? Como o que eu tô vendo aqui não é algo muito bacana, então eu espero muito que essa previsão aqui não aconteça, que seja tudo muito light, muito feliz. A gente tá começando o ano, né? Eu quero felicidade rondando a vida de todo mundo. Então, espero que eles consigam reverter essas energias, esses pensamentos, esses sentimentos, todas as coisas aí que tá vibrando em baixa frequência. Se eles conseguirem transformar essas energias, a gente tem mudança de previsão, né? Do contrário, a gente precisa esperar, acompanhar e ver os próximos acontecimentos, porque o futuro não está escrito na pedra e os oráculos
no geral, tanto o tarô como qualquer outro oráculo é uma ferramenta de autoconhecimento e direcionamento. E a gente precisa também entender que essa leitura é para um famoso, é para uma pessoa pública, mas são seres humanos que erram, que têm sentimentos e merecem total respeito, assim como a gente quer respeito sobre a nossa própria vida. Então, vamos pensar positivos. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam. Sugestões para mais leituras. Eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. E eu estou começando o ano desejando ótimas energias, muita prosperidade na vida de todo mundo. Quem é novo aqui no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu faço leitura para famosos, tenho receitinhas mágicas, review e unboxing de produtos que eu compro e compartilho minha opinião com vocês. Aqui no canal tá recheado de playlist, é só clicar e maratonar. Se você quer uma leitura pessoal para tua vida ou para fã-clube, aqui embaixo tem um link Loja Tarô Reality. Você clica lá, vai ser direcionado para o meu site, tem todas as informações que você precisa sobre a minha ética profissional, como é que eu faço as leituras, os preços, e lá tem novidade, inclusive, gente, de novas mesas personalizadas. Então, quem está curioso aí para saber, por exemplo, uma leitura do mapa astral através do tarô ou questões sobre trabalho, vida amorosa, dá uma conferida lá porque a gente tem mesas personalizadas. Se você quer uma terapia holística comigo, lá também tem informações sobre as minhas terapias e como funcionam. E se você gostou do meu trabalho e quer ajudar o canal a crescer de alguma maneira, aqui embaixo tem um valeu demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!